de hoje, mas eu vou receber aqui quanto de experiência espiritual que vem para mim. Então eu vou ser o mais beneficiado aqui hoje, porque quando a gente compartilha uns com os outros, como viu o depoimento do Senhor, a gente se fortalece. Porque quando nós achamos que podemos caminhar sozinho, a gente enfraquece. Porque nós estamos aqui para fazer um aprendizado. Nós somos espíritos imortais. Somos espíritos. Estamos numa experiência, mas nós não somos isso. A nossa essência é espiritual. A gente está aqui por uma passagem bem rápida. A gente não sabe quando será o nosso retorno para a pátria espiritual. A gente não sabe disso. Às vezes a gente tem alguns insights quando a gente está se aproximando do final da caminhada aqui. A gente recebe, a gente tem aquela intuição, né? Mas no geral, durante a caminhada, no começo, no meio da caminhada, a gente nunca sabe até quando a gente vai, né? Então a gente precisa aproveitá-la intensamente, porque esta matéria é algo muito frágil. É algo muito frágil. Quando a vida da gente está indo bem, nós estamos com a saúde em dia, está tudo maravilhoso, a gente se sente meio forte, né? Fala, eu sou, né? Eu vou daqui mais 200 anos, daqui mais 300 anos, eu vou longe. Não é assim que a gente sente? Né? Mas aí quando a vida dá uma balançada, a gente passa por alguma experiência e fala, meu Deus do céu, essa experiência aqui é igual um fiozinho de nada. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque há mais ou menos 30 dias atrás, eu fiquei por um fio. Puxa vida, eu me considero um cara quase que atleta. Faz academia. Uma semana depois que você veio aqui. Isso, exatamente. Uma semana depois que eu vim aqui, eu passei por aquilo que o pessoal fala é EQM, né? Experiência de quase morte. Olha que interessante. Uma pessoa que pratica esporte, faz maratona, corrida de rua, academia, e de repente eu senti uma dor no peito. Uma dor e tal, aquela coisa foi crescendo. E eu falei, não, peraí, né? Eu estou acostumado com dor. Eu faço, às vezes, corridas longas, a gente tem que trabalhar a dor, a gente tem que resistir à dor, faz parte. Eu falei, não, eu vou resistir e tal. Cheguei num ponto, eu falei, meu Deus. Eu encostei e conversei com o meu mentor, porque eu só tinha ele naquela hora. Lá eu preciso de você, meu amigo. Me socorre. Olha que interessante. A matéria ali não valia mais nada. Eu não conseguia dar um passo a mais. Porque nessa teimosia de atleta, eu fui caminhando, ao invés de pedir socorro lá atrás, né? Estava na academia, fazendo exercício. Se eu tivesse ligado para minha esposa, eu teria encurtado bastante essa experiência. Mas eu falei, não, eu acho que eu vou conseguir. E aí, no meio do caminho, o infarto ficou agudo. Então eu tive um infarto do miocárdio. E cheguei num ponto que eu não conseguia andar. Mas conversei com o meu mentor, pedi ajuda para ele, na minha humildade, falei, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. E aí ele foi lá pedir ajuda para minha esposa, e ela veio me resgatar. Isso com o celular resolveria mais rápido, né? Mas graças a Deus a gente tem a ajuda dos nossos mentores. Então, passou, foi uma experiência bem forte, mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós estamos num momento chamado de transição planetária. Vocês estão cansados de ouvir isso, né? Vocês vão ouvir muito isso aqui ainda durante a escola, muito sobre essa questão da transição planetária. E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, com a nossa experiência na escola? Tem tudo a ver, porque essa escola surgiu de criaturas que eram ligadas diretamente a Jesus.
eles construíram um projeto para acelerar o nosso crescimento espiritual. Então, esses mentores que têm essas responsabilidades com o nosso desenvolvimento espiritual, eles construíram um projeto e entregaram para Edgar Aron. Edgar Aron materializa lá em 1950 o projeto das escolas. Qual que era o objetivo? Preparar as criaturas para esse tempo que nós estamos vivendo. Porque estas situações, essas experiências que nós estamos vivendo aí, da transição planetária, dessa agitação que a gente está vivendo, dessa confusão que a gente está vivendo, vai se intensificar cada vez mais. E esse projeto é para nos preparar para esse momento. O que é isso? Mudança. Momento de mudança. Nós já passamos por inúmeras dores aqui no planeta Terra. Inúmeras. E aí eu pergunto para vocês, o ser humano já está mais humilde? Veja, nós vamos falar de um projeto aqui que foi apresentado para nós há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Jesus inaugurou a transição planetária, porque ele trouxe uma mensagem de renovação, né? Uma mensagem de uma nova relação com... Até então nós carregávamos um Deus que punia, um Deus que castigava, né? Um Deus legislador, não era? O Deus de Moisés, um Deus que falava de leis, que é certo, que é errado e tal, né? Porque era importante até aquele momento. Quando Jesus vem, ele inaugura uma nova era no planeta Terra. Olha que interessante. É como chegar num lugar e cortar a fita de inauguração. Ele fez isso. Ele cortou a fita de inauguração e inaugurou um momento novo no planeta Terra. Inaugura uma nova fase. Então veja, a transição planetária começou lá atrás, há 2000 anos. Agora ela se intensifica. Nós estamos na última hora. Na última hora da transição. E graças a Deus nós escolhemos fazer essa caminhada. Olha que bênção que é. Nós decidimos, claro, decidimos no plano espiritual, não foi agora. A nossa decisão de fazer escola, de fazer um caminho dentro da doutrina espírita, foi antes do reencarne. Então nós conseguimos chegar na escola, porque essa é a escola que vai nos preparar para esse momento de mudança. Talvez essa seja a nossa última encarnação no mundo de provas e expiações. Quem já parou para pensar nisso? Considerando que nós levamos aproximadamente 200 anos antes de reencarnar, se a gente receber a oportunidade de voltar para cá, a Terra já estará numa nova fase energética. Ah, Juliano, não vai mudar assim não, vai demorar mais uns 2000 anos. Os últimos espíritos trevosos estão encarnados. As grandes lideranças trevosas não estão mais no plano espiritual. Quem está no plano espiritual de teimoso são espíritos sofredores que ainda não entenderam o valor do bem. Então, é a última oportunidade de todo mundo. É a última chance. Por isso que a gente está vivendo essa intensificação de maldade, de uma situação tão difícil, porque o umbral já se equilibrou com a nossa esfera. Já está tudo misturado. A gente precisa mais, não precisamos nem ler livro mais para falar do umbral. Basta a gente ir lá no centro de São Paulo, né? O umbral já chegou na matéria. O umbral já está aqui. Vocês perceberam isso? Já subiu, evoluiu. Exato, já evoluiu, porque com a mudança do planeta Terra, o eixo da Terra muda, as colônias espirituais lá do fundo da Terra, da 7ª camada, não tem mais condição de ficar lá. O que eles fizeram? Foram subindo. Olha, por uma questão física, eles não conseguiram ficar mais lá. Eles já estão misturados conosco. Então,
Rompeu o véu, né? Rompeu o véu. Estão reencarnando até sem saber. Está aqui misturado conosco. Então, olha a importância da gente estar nessa escola nesse momento. Há 2 aulas atrás, vocês receberam uma ferramenta. Vocês vão carregar essa ferramenta até o final da encarnação. Caderneta pessoal. Essa ferramenta vai seguir conosco. E é bem provável que ela seguirá conosco do lado de lá também. Porque quando a gente chegar no final, será que nós já alcançaremos a fase angelical no final dessa encarnação? Ainda não, né? Vai demorar um pouquinho, né? Ezequiel, acho que está um pouquinho mais adiantado. O Alex. Certo? Mas é bem provável que a gente ainda vai continuar precisando dela. E essa ferramenta não é novidade nenhuma, também é uma ferramenta velha. Uma ferramenta que foi usada lá 2000 anos atrás pelos essênios. Os essênios tinham essa prática de registrar os seus sentimentos, registrar as suas conquistas, registrar também os seus defeitos. E isso vai causando em nós um reflexo muito bacana, que a gente para de olhar para o outro e começa a olhar para nós, né? Pois bem, o regresso à Galileia e a morte de João Batista. A gente começa a aula de hoje com aquela caminhada de Jesus pela região da Samaria. Era uma região bem bacana, né? O pessoal elogiava aquele povo, certo? Era um povo elogiado, eles eram considerados assim, um povo de uma raça evoluída, certo? Só que não. Só que não. Só que não. Era uma região considerada pelos judeus de um povo meio esquisito, um povo meio estranho, né? E aí, Jesus para nesse poço que foi furado por Jacó há milênios de anos atrás. Olha que interessante. Quem conhece a história de José, filho de Jacó? Uma história linda, não é? Uma história muito bacana, mas ela reflete um pouco também de como que era aquele povo daquela região, né? Os irmãos de José, com ciúme de José, venderam ele como escravo numa caravana que passava por lá. Olha como era, né, esse povo ali da região da Samaria, né, uma região de muito comércio, né, onde as coisas materiais eram, né, valiam muito. E os judeus consideravam que os samaritanos estavam condenados às trevas. Os judeus não pisavam nem na sombra de um samaritano. Eles não tocavam nos objetos dos samaritanos. Por quê? Eu não quero me tornar impuro. Se eu tocar num samaritano, eu vou me tornar um ser impuro. E aí, Jesus começa a sua caminhada pela Samaria. Será que ele fazia alguma coisa assim por acaso? Ou será que ele pensava em tudo, hein? Ele pensava em tudo, né? Ele pensava em cada detalhe, em cada lugar que ele iria, em cada encontro que ele iria realizar. Ele pensava em tudo, porque ele sabia que o tempo dele era... Ele sabia que o tempo dele era pequeno. Ele tinha um pequeno tempo para fazer o projeto dele acontecer. Quer dizer, o projeto dele não, né? O projeto das esferas crísticas, né? Ele estava aqui cumprindo um projeto da esfera crística. Ele ainda não era um espírito da esfera crística. Ele estava ali recebendo uma oportunidade de ascender a esfera crística, né? Assim o fez. Ele cumpriu com maestria o projeto. Mas até então o espírito ainda conseguia usar essa ferramenta aqui, ó. Um espírito da esfera crística já não conseguia encarnar mais, né? Então ele sabia que o tempo dele era curto, que a mensagem dele iria mexer em alguns interesses. E ele para naquele poço de Jacó e encontra a samaritana. Quem lembra desse diálogo
de Jesus com a samaritana. Ela apareceu ali naquele horário, um horário bem complicado, do sol muito quente, né? O sol do meio-dia, não tinha muita gente nesse horário, ela ia lá pegar a água num horário que não tinha ninguém. Olha que interessante. Vocês pararam para pensar nisso? Por que essa mulher, gente, foi lá num horário que não tinha ninguém? Não poderia ir no horário que todo mundo vai, né? Que é o horário onde o sol está mais ameno de manhã ou está mais ameno depois das 15 horas, né? Que ele fala a hora próximo da hora nona, né? Às 18 horas. Então, ela poderia ir nesses horários que vai todo mundo. O sol do deserto, vocês imaginam o que é o sol do deserto? Eu morei 2 anos na Bahia, gente, vocês não fazem ideia o que é morar no Nordeste. A gente ir lá passear de férias é uma delícia. Mas vai morar lá para você ver como que é. Aquele calor. Isso aqui num país tropical. Agora vocês imaginam lá, naquela região do deserto, o que é o sol do meio-dia. Por que essa mulher foi ao meio-dia lá? Será que ela sabia que Jesus estava lá? Ser vista, era o horário que não tinha menos jeito. A não ser porque não tinha ninguém meio-dia, só era muito quente, ninguém ia pegar ela meio-dia. Então ela ia nesse horário para não se encontrar com ninguém, não ter situações desagradáveis, porque as pessoas repudiavam. Interessante, hein? Ela tinha medo de ser utilizada. Por que ela tinha medo de ser utilizada? Eu acho que ela era, não sei, não lembro, mas ela era utilizada até entre os samaritanos pelas situações que tinham acontecido na vida dela. Teve 5 casamentos. Olha que interessante isso. Mesmo ela estava na região da Samaria, nem todos eram samaritanos, né? Não tinha problema nenhum de encontrar com o samaritano, mas aquela mulher, ela teve uma jornada encarnatória que até mesmo dentro daqueles, do seu povo, ela era discriminada. E aí, olha que interessante, mesmo, né, essa situação, ela escolheu um horário que não tinha ninguém lá, né, para ela não incomodar ninguém. E aí, olha que interessante, Jesus também escolhe esse horário. Ele poderia ter ido lá no horário do pico, não é? Quando estava cheio de gente. Não, ele foi nesse horário que não tinha quase ninguém. Ali ele para, meio-dia. E ele encontra aquela alma querida. Gente, Jesus é um espírito muito evoluído. A gente está aqui, ele já foi há 2000 anos para frente e voltou umas 5 vezes. Ele sabia que essa mulher iria aparecer lá. E ele sabia que esse coração já estava sedento por mudança, por amor. E aí eles travam aquele diálogo, né? Ela lá vai pegar água, ele chega e fala: mulher, dê-me água. Ela fala: como assim? Dê-me água? Você é um judeu? Porque ela olhou para ele e percebeu que era um judeu, porque eles tinham uma vestimenta diferente daquele povo da Samaria. Como assim? Você vai pegar a minha água? Se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Ele estava falando da água material ou da água espiritual? Da água espiritual, né? Que sacia o nosso espírito. A água material mata a nossa sede? Momentaneamente. Que, aliás, eu vou tomar um golinho agora. Mas ela vai resolver só agora. Ela vai resolver só agora. Minha garganta vai umedecer, eu vou me sentir bem. Mas quando eu sair ali e terminar a aula, eu vou ficar com sede de novo, não vou? Antes de sair. Antes de sair mesmo, eu vou ter sede de novo. E ela não entendeu. Falou: mas como assim? Você vai me dar uma água melhor que essa aqui, que Jacó, que está aqui há quantas gerações, curou para nós estamos bebendo essa água aqui? Como que é? E aí ele trava aquele diálogo com ela, né? Vocês vão aprender uma relação nova com Deus. Para a gente falar com Deus, nós não precisamos entrar nos templos de pedra. Basta a gente se recolher no nosso templo. Esse é o templo do meu espírito. O
meu corpo material é o templo do meu espírito. Através do meu templo eu posso falar com Deus. Ele falou isso para ela. Chegará um tempo que vocês vão adorar o Pai em espírito e verdade. Olha que interessante. Quando a gente percebe que ela encontra uma dificuldade de falar com Jesus, eu pergunto para vocês: quem era portador de preconceito? Jesus ou a samaritana? Ela acreditava que ela era impura, não é? Ela não acreditava nisso? Olha, ela escolheu até um horário que não teria ninguém. Olha como essa crença dela era forte. Ela foi em um horário que não tinha ninguém, porque ela não queria incomodar ninguém. A mensagem que Jesus entrega para ela. Então a samaritana: Senhor, dá-me dessa água, né? E aí Jesus vai, chama seu marido e volta aqui. Ela falou: não tenho marido. Se tivesse 5 e os que tem agora não é teu. Aí ela reconhece, né? Depois que ele faz uma profecia, depois que Jesus usa da sua mediunidade, do seu conhecimento espiritual, que ele mostra para ela, que ele estava falando até de comportamento dela de muito tempo anterior, ela reconhece que ele era uma pessoa especial, né? E aí Jesus revela para ela, né? Ela fala: quando o Messias chegar e tal. E aí Jesus se revela e fala: eu sou o Messias. Então ali ela acredita, né? A partir do momento que ele usa do seu conhecimento espiritual, né? Até então ela estava meio assim, né? Apesar de ele falar coisas muito profundas com ela, ela ainda ficou com o pé atrás, né? Ela não estava acreditando, certo? Estava duvidando, né? Mas quando ele usa da mediunidade, ele fala, né? O que acontece, né? Ele quebra alguns paradigmas, né? Deus é espírito, os verdadeiros adoradores. Meu Pai, onde adorar em espírito e verdade. A escola de aprendizes do Evangelho me revelou algum preconceito que sou portador? Há 2 aulas atrás, vocês receberam essa ferramenta. Ela também é para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Normalmente, quando a gente chega na escola, a gente chega por algum motivo que eu diria assim que 90% pela estatística do tempo que a gente tem de escola é pela dor. Estou certo ou estou errado aqui a estatística? O que vocês acham? É isso mesmo? Eu acho que está certo, mas esse grupo em especial, eu creio que não. Esse grupo. Que é um grupo antigo, é um grupo que a gente está entrando agora na aliança, então ninguém fez. Mas é um grupo que já está começando agora. Talvez uma outra turma aconteça isso de verdade. Mas vamos pensar, vocês chegaram na casa então pelo amor ou pela dor? Cheguei na doutrina pela dor. Aí sim. Né? Lá na. Vamos pensar na nossa busca lá anterior, né? Isso. Aqui todo mundo já fez a escola da federação? Eu fiz na Alguns festa. fizeram, né? Ela fez, outros Na fizeram. FESP. Alguns já têm experiência da escola, né? Tá, mas a maioria não, certo? A maioria não. Né? Então, em algum momento, alguma coisa dentro de nós falou assim: vai lá, porque lá talvez tenha alguma coisa que vai falar com você. Não é isso? Alguma coisa dentro de nós, não é? A gente fica meio assim: vou, não vou e tal. Aí eu vou, não é? Alguma coisa fala: vai que lá tem alguma coisa. Esse vou, não vou, essa intuição, quem é? São os nossos mentores, claro. Incentivando a gente a cumprir com o nosso compromisso. Compromisso do quê? De uma missão? Em primeiro lugar,
Então, bacana. A escola de aprendiz do Evangelho me encoraja a me aproximar de Jesus e beber da sua água. Aquela água que ele falou. Aquela água que sacia a nossa sede de vida. Vida em plenitude. Porque muitas vezes a gente vai levando a nossa caminhada aqui, a gente vai empurrando a encarnação. A gente vai pegando a sujeira e botando debaixo do tapete. Até vir um estalo assim na vida da gente. Opa, Juliana, acorda, meu amigo, corrija a rota. Dá uma corrigida na rota aí. Recalcula a rota. Né? Vem aquele aplicativo lá, beleza, né? Recalcula a rota. A gente recebe alguns chamamentos para recalcular a rota. O meu que chegou aí foi bem forte. Foi assim, uma recalculada bem no tranco mesmo, bem forte. Você ignorou, né? Isso depende da teimosia da criatura. Quanto mais teimoso, né, se for mais dócil, vem mais tranquilo. Ezequiel, quando a pessoa é teimosa, aí vem bem forte. É para ele pensar assim, falando, meu Pai do céu, estou segurando aqui por um fiozinho, me socorre. A gente precisa recalcular a rota. Porque ele sabe que se for muito brando não vai adiantar nada. Não vai adiantar, né? Ju, ela vem de qualquer maneira, né? Não vem de algum modo ela vem. Ela surge de alguma maneira, da pequena grande, né? E basta prestar atenção. Isso mesmo. Às vezes vem de coisas pequenas. Ela vem em parcelas menores. Ela vem em doses homeopáticas. Do nosso cotidiano, das nossas relações humanas. Se a gente desperta com as pequenininhas, às vezes a gente desvia de uma grandona que está esperando a gente lá. Cabe a nós estar esperto, ver esses sinais, né? Se vê o sinal de que não adianta, não muda a rota. Tem outro, você vai ter, quer dizer, vai bater de frente, né? O impacto é maior, né? Olha aqui, ó. Às vezes tem um iceberg esperando a gente lá na frente, né? Imagina que nós estamos aqui na nossa caminhada, nós somos esse barquinho, nós estamos no mar, certo? Aí o tempo começa a fechar, eu vou enfrentar isso aí, eu sou o barcão, eu sou o barco, eu sou o transatlântico, eu vou, o céu começa a escurecer, está escurecendo, começou a ventar, o mar está falando, não, eu vou. Aí passa uma ilha, eu falei, não, nem vai encostar, vou embora, vou enfrentar essa aí e tal. E aí, de repente, eu me dou com esse iceberg lá na frente, né? Então, tem vários recadinhos que vêm pra gente recalcular a rota. Nesse ponto eu tenho que agradecer a Deus, porque ele só me deu ela. Como esse de... Ela começou o curso todo de confederação, foi o quê? 6, 7 anos lá? Foi. E eu fui basicamente aprendendo por osmose. Para mim foi Mas mais você light. também, né? Você sofreu também por osmose. A gente não faz esses reencontros por acaso, né? Um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. O relacionamento de casal, seja ele pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, não interessa, né? Um relacionamento de um casal, um ajuda o outro. Porque aquilo que nos atrai no começo é o que a gente vai começar a criticar depois. O que mais nos atrai é que a gente neutralizou em nós. E aí, com o passar do tempo, aquilo começa a nos incomodar. Aí começa a verdadeira relação. Por isso que os antigos falavam, né? Só depois que come 1 quilo de sal que começa. Porque na equação eu era o problema, porque eu via uma família desestruturada. E a dele é muito estruturada, é aquela coisa assim. O que eu queria é a família dele. E eu precisei ir buscar o espiritismo, porque a minha relação com a minha família estava chegando num ponto de toxicidade mesmo, fazendo muito mal para mim.
uma amiga que me levou, e aí eu comecei a seguir. E aí eu chamando ele não pode ir, ele não ia. Aí eu ia contando, eu ia trazendo livro, eu ia trazendo história, ia trazendo experiência, ia melhorando, ia melhorando. Esse é o objetivo de estarmos juntos, né? Então eu pergunto para vocês, Jesus quebrou alguma regra estabelecida na sinagoga? Quando ele chega lá para fazer aquela primeira preleção dele na sinagoga? Lembram dessa passagem? Né? Jesus já tinha assumido a vida pública dele, certo? Então ele recebeu a oportunidade de entrar na sinagoga e ler a passagem que foi escolhida lá pelos dirigentes da sinagoga. E aí o que ele faz? Ele quebrou essa regra. Ele lê outra passagem, certo? Ele já foi sem a vestimenta. Ele era um pouco revolucionário, né, gente? Digamos assim que ele era um pouco rebelde para os costumes da época, certo? Então ela leu outro texto, desconsiderou a leitura programada, assumiu publicamente a sua missão. E aí o que acontece com alguém que assume a sua missão no meio do seu povo? O que aconteceu com ele? A pessoa falou, não, legal, você é mesmo o Messias, você é aquele que a gente esperava. Começou a ser julgado. Martelado também. Aí o pessoal olhou para ele e falou, peraí, você, olha, eu estou te conhecendo, você não é aquele filho do carpinteiro? Não, Maria, vem dizer o quê? Veio daquele lugar lá? Quem é você? Mas ele incomodou, né, com as palavras dele, com a sabedoria dele. Ele incomodou, por isso que eles ficaram preocupados. Você está se achando. Você não pode ser simples, você veio de uma região, que aquele lugar lá, nunca veio coisa boa de lá. Gente, olha isso. Está se achando dos biscoitos. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta provocativa para vocês. Vou ser um pouquinho igual Jesus agora. Vou fazer igual ele naquela época. Se ele estivesse aqui agora, ele vai entrar ali agora, daqui 2 minutos. Ele entrasse aqui, como que vocês acham que ele seria? Vamos tentar pensar um pouquinho? Não respondam, por favor, segura. Vamos fechar os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos, fecha os olhos. Ele vai entrar aqui daqui 2 minutos. Tem um tempo ainda. Vamos imaginar, tenta imaginar a figura dele. Descaracteriza aquele Jesus que vocês conheceram há 2000 anos atrás. Essa figura que a gente ainda, né, tem aí as imagens que a gente tem dele. Esqueçam isso completamente. Ele está vindo com outra figura. Ele está vindo com outra vestimenta, ou está usando uma roupa igual a nossa, de um tempo agora moderno. Ele tem uma característica física diferente daquela que ele teve lá atrás. Tentem imaginar como seria esse homem entrando ali agora. Esse homem, esse jovem, né, ele tinha 30 anos, nós estamos falando com ele aqui hoje com 30 anos de idade. Podem abrir os olhos. Quem gostaria de me contar quem foi esse jovem que entrou ali, que vocês imaginariam ele hoje? Para mim, quem entrou foi um jovem carente pedindo um copo de água. Um copo de água. Usando uma roupa normal. Bateu, um copo de água, por favor. E aí nós vamos ver se a gente Vai dar para ele. Legal. Já para mim, ele pediu uma cadeira para sentar. Ele falou, é muito bom, vou chegar aqui, por favor, uma cadeira. Porque ele não tinha carro, né? Quando ele andava, ele veio com chinelo, porque para não doer os pés, bem simples, não é? Legal. Pedindo uma cadeira. A Maria está falando que ele está hoje em 2023, ele não tem carro. Acredito que não, eu também não tenho nessa Ele não tem carro, ele está andando a pé. É um jovem andando a pé, né? Entrou aí, pediu para sentar um pouco para descansar.
Eu imaginei alguém, como qualquer um de nós, querendo ser colhido. Está de nós. Cabe colhido. De cada um, né? Que lá atrás não foi colhido para apedrejar. Eu imaginei todo sujo, cabeludo, um morador de rua entrando, pedindo ajuda. Um morador, ó, interessante, hein? Um morador de rua pedindo ajuda. A gente olhava para ele e dá a impressão que ele também usa droga. É isso? Tudo bem. Não consegui imaginar ele como homem. E vem uma mulher com uma criança no colo. Uma mulher com uma criança no colo. Ela tinha carro? Não. Também não tinha. Não tinha carro. Pois é. Eu imaginei um rapaz bem simples, com vestes até um pouco sujas, porque ele andava muito. E ele entrou e ficou observando o dia, depois ele se locomoveu. Olha que interessante. A Ivânia falou que ele entrou aqui para nos observar, né? Ele estava um pouco sujo porque está andando, a pé também não tinha carro. É, ele andava bastante. Não tinha carro. E ele estava sujo porque está andando já faz um bom tempo, Rapaz né? franzino, eu imaginei. É, ele não é gordinho, não come igual a gente, não, né? É, provavelmente não come carne também, deve ser vegano. O pai nós estávamos aqui na segunda-feira retrasada, mexendo nos livros, e chegou um rapaz que tinha cesta básica. E ele estava muito sujo, porém, ele pediu para olhar alguns livros. E quando ele começou a ler os livros, quando ele abriu a boca para falar, era tanta sabedoria que eu fico parada assim, com elas. E ele começou a falar para a gente assim, lendo os livros, ele pegou o livro Gênesis e começou a falar algumas coisas. Ele tinha muita sabedoria. Porém, ele estava aqui pedindo uma cesta básica. E ele se sentiu bem acolhido, porque foi em outros lugares e as pessoas tinham recurso e a gente deu atenção, né? Todo mundo começou, ele falou e a gente deu atenção, então ele se sentiu acolhido. E quando você falou, eu também pensei. Aí ela falou, eu pensei, caramba, eu também pensei. Eu falei, será que mais você pensou nele? Na terça-feira também nós estávamos no curso aqui, entrou um rapaz e ficou com a gente aqui, logo no começo. A gente estava fazendo o curso, estava mais só eu e o seu Pedro. Ele ficou aqui até o final, tomou água com nós, ele conversou, ele explicou muito também. E ele chegou do nada e saiu e disse que morava aqui perto, mas não me no começo. Nunca mais eu vi por esse aquele dia. E ele entrou aqui e ficou aí com a gente. E se a gente não apoia? Na terça, pode perguntar isso. Pode ser um teste, né? Às vezes a espiritualidade gosta de testar a gente, para saber se a gente já está pronto para algumas missões. E eles mandam um teste bem simplesinho para ver se nós já, né, nosso coração já. Eu diria para vocês, meus amigos, eu vou falar para vocês de como eu enxergo Jesus, como ele seria hoje. Qual a figura hoje que eu enxergo assim mais parecida com Jesus? O padre Júlio Lancelotti. Uma vez eu vi, não faz muito tempo, ele com uma marreta arrancando. A Prefeitura de São Paulo colocou uns negócios de pedra lá no. Acho que lá no. As tartarugas, né? É. As tartarugas, né? Porque os moradores não estavam dando conta, né? E aí, para evitar, eles botaram, ele foi lá com uma martelo, estava arrancando. Para tirar para ele não ficar. Isso. Então ele foi tirar aquilo lá, falou, puxa vida, né? Peraí, nós precisamos acolher as criaturas, vocês querem jogar isso para onde? Né? Então veja, Jesus, ele andava com essas criaturas. Eu consigo enxergar Jesus lá no Cracolândia, no meio dos cracudos, lá no meio deles mesmo, tentando curar alguns, redimir outros, né? Passando por lá, claro, não morando na Cracolândia, né? Mas indo até eles. Porque Jesus, ele foi o tempo inteiro em busca de quem? Daqueles doentes, né? Sim. Madre Teresa também. São os que não precisam. Madre Teresa também, né? Alguém falou uma mulher, né? Se for uma mulher. Madre
Madre Teresa também, eu acho que ela simboliza bem, né? Jesus representa bem. Então isso é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Como que a gente vê Jesus hoje? Qual é o nosso Jesus hoje? Ele teve aquela conversa com a samaritana lá atrás, mas se ele estiver conversando com a gente hoje, como vai ser isso? Como vai ser esse diálogo? Os nossos preconceitos, as nossas crenças limitadoras. Será que a gente tem crenças limitadoras? Tem? Ô Alex, peraí, eu estou com alguma interpretação errada. Eu entendi que aqui o pessoal já tinha um livro espiritual. Não. Tem muito que aprender. Eu não consegui estabelecer assim nada. Mas o que me veio assim é uma pessoa humilde, porém sábia. Muita sabedoria, né? Eu não consegui estabelecer uma imagem, né? Ele não poderia entrar aqui como um homem muito rico, de muitas posses? Sim. Ao invés de ele chegar aqui a pé, com os pés modificados, ele poderia estacionar ali e ir embora com a eclipse vermelha. Será que ele teria paciência de juntar dinheiro ao ponto de ser tão rico? Talvez não. Quando eu penso naquele filme A Lista de Schindler, né? Schindler, no final, a única coisa que resta para ele é um anel. E ele chora muito no final, ele fala, eu tenho esse anel. E quantas vidas valeria esse anel se eu tivesse desfeito dele? Então eu acho difícil de imaginar Jesus rico. Eu estou fazendo uma observação aqui. Eu falei de uma eclipse, eu podia falar uma Cherokee aqui, um tom assim, né? Aquelas luzes e tal. Nem conheço, então. Rico, para administrar dinheiro, exige muito tempo, como a amiga falou. Então, ele não teria tempo para justamente dar para o outro. Mas também não vejo ele sujo, ele em situação de pobreza, ele inteligente, para já ficar numa situação dessa dependente de outras pessoas. Como hoje é fácil você conseguir trabalhar, administrar, fazer alguma coisa que ganhe algum dinheiro, que era naquela época, acredito que ele teria condições de ter uma calça jeans. Foi assim que eu vi ele entrando, uma calça jeans sem marca, aquela mais baratinha, porque ele não tem vaidade. Ele sim estava vestindo uma camiseta, um tênis, o cabelo do corte mais simples, mais rápido, que você vai lá e até você. Quando eu imaginei ele sujo, não foi nem questão de falta de higiene. Eu imaginei ele saindo cedo e chegando aqui esse horário que já é final de tarde e ter feito uma jornada grande. Olha, Foi Jesus tão pobre, gente, que eu fiquei aqui. Nossa, meu Deus do céu! Por que você se empobrece tanto, Jesus? Mas aí a gente pensa no jesuítas. Eu coloquei ele Porque o material não faz muito sentido para ele. é muita ostentação. Eu não sei, eu não vejo ele tão assim. Eu acho que poderia ser uma delas que estão do meu lado. Então, ou seja, não precisa estar ali carregando chinelo, carregando torto, sujo. Ela pode chegar aqui e vir me orientar. Então, ou seja, não dizem que a gente vê no outro, né? Vê Deus no outro, então o outro na centelha divina. Então, por que ele não pode ser? Já que a gente não consegue mesmo, acredito que nenhum de nós aqui chega, pelo menos a poeira de Jesus, para imaginar como ele é. Então, o máximo que a gente pode entender de Jesus é eu conseguir ver o melhor lado que você consegue me mostrar. Então, eu acredito que quando cada um de nós aqui consegue enxergar no outro o melhor lado, porque a gente às vezes não quer ver. Então, quando o outro nos mostra e a gente consegue ver, nós estamos com Jesus ali. Gente, olha que interessante. A maioria de nós também colocou Jesus sem nada material, né? A gente desproviu ele total de coisas materiais. Será que nós temos algum preconceito com as coisas materiais?
Não, ele não era pegado. Será? Mas quem disse que ele era pegado se ele chegar com uma Cherokee ali? Então, olha, isso de uma outra forma. Eu acho que não chegaria de carro ali, porque o carro ele tende a isolar a gente. Ele tem que contar com as pessoas. Então, eu acho que seria mais lógico ele estar andando pela rua para ele ter o contato, para ele chegar nas pessoas. Ou eu bem. Porque ele vem para mais contato com as pessoas. Se a gente sabe que o carro ele tem que isolar. Legal. O que eu queria com isso? Fazer essa provocação mesmo. Você vê que ela ficou, né? Se eu não tomar cuidado aqui, nós não conseguimos matar João Batista. Nós temos 15 minutos para matar João Batista ainda. Deu uma hora de aula. Eu te dei uma hora de aula. Eu vou até 5h30, né? Então eu tenho 15 minutos para matar João Batista. Essa provocação que eu fiz aqui, de vocês pensarem nesse Jesus rico ou pobre, é para vocês pensarem e fazerem um registro na caderneta de vocês. Porque o espírito da inteligência dele, com certeza, ele não iria se perder com as coisas materiais, porque ele sabe que ele está muito acima disso. Ele sabe que as coisas materiais, lembrem do diálogo dele, quando o Herodes perguntou: cadê a sua coroa? Cadê os seus serviçais? Cadê os seus exércitos? Ele falou: meu reino não é. O que ele estava falando? Das coisas do Espírito. Então Jesus não iria se perder com essas coisas materiais, né? Mas isso é só uma provocação para vocês pensarem dentro, depois que vocês forem embora para casa. Se eu conseguir fazer vocês fazerem um registro na caderneta, eu já me considero que eu atingi o objetivo da minha aula hoje. Seja de um preconceito, seja de um alto preconceito. Será que a gente não tem o alto preconceito? Será que a gente ainda não está carregando algumas coisas e fala assim: eu não sou tão bom assim, eu ainda sou mal, eu ainda sou tão defeituoso? Peraí, calma, gente. A evolução se mede em milímetros. O fato de eu já ter despertado alguns valores já foi um passo evolutivo. Tá bom? Ok. Então, às vezes sinto medo das mudanças da escola de aprendizes que me proporcionam, desabrochar das minhas faculdades multiúnicas, os novos sentimentos que brotam do meu coração, o desapego das crenças limitadoras. Eu acho que aqui a gente já tem um bom material para um registro aí durante a semana na caderneta de vocês. Legal? João Batista, vocês sabem daquele encontro maravilhoso que ele teve, né? João Batista era primo de Jesus. Os dois foram educados dentro da fraternidade essênica. Os dois tinham muito conhecimento espiritual. João Batista sabia da missão de Jesus. Desde criança, eles foram preparados para essa missão. Eles estavam juntos, sendo educados pela fraternidade essênia. Criaturas muito elevadas. Criaturas muito elevadas estavam educando os dois, preparando os dois para a missão. Porque imagina, gente, Maria e José sozinhos para cuidar de Jesus. Não ia dar conta. Maria ficou angustiadíssima quando começou a olhar para aquela criança. Falou: meu Deus do céu, apesar de tudo que ela recebeu durante o processo de gestação, né, todo aquele envolvimento espiritual, que, gente, imagina o que foi isso espiritualmente para essa mulher. Imagine o que foi isso para essa mulher espiritualmente, quando ela começou a ter contato com esses espíritos que ela iria receber, né? Ela ia dar oportunidade para Jesus reencarnar. Claro, ela não recebeu a missão aqui, ela recebeu a missão no plano espiritual. Mas o que acontece quando a gente está aqui? A gente esquece, não é? Então ela foi relembrada. Imagina como essa mulher foi mexida. Imagina como foi isso. Imagina, nem uma mulher, uma menina, né?
Uma menina, exato, né? Então eles sabiam, eles já tinham conhecimento de tudo, porque eles foram preparados, né? E a missão dele? Anunciar a chegada do Messias. Eu não sou digno de desatar a sua correia. Gente, que grande mudança, hein? Eu estava aqui na aula quando a expositora falou quem foi essa criatura numa das vidas passadas. Vocês lembram? Um profeta bem orgulhoso. Olha a diferença. Olha o que faz, hein, gente? Olha o que faz, né? A gente assumir, olhar para dentro de nós e falar, opa, peraí, eu não sou tudo isso, hein? Que humildade de dizer que ele não é digno de amarrar a sandália. Cadê aquele profeta orgulhoso, gente? Que desafiou lá os opositores, dono de uma mediunidade exuberante, né? Ele ia botar fogo na lenha, mas ele não se contentou, ele mandou jogar água, né? Olha que confiança, que orgulho é esse? E agora uma criatura assim tão humilde. Que mudança, muito grande. Mantinha um pouco da sua característica, né? Um homem muito firme, né? Um espírito muito firme, né? Nas suas convicções, né? E aí Herodes pede para ele, fala, então me mostra aí que eu estou sabendo que você está profetizando aí, batizando as pessoas, cadê o seu poder? Olha o que ele fala para Herodes: mais vale ao rei entrar com os outros no caminho da salvação. Fala para Herodes olhar para dentro dele. O que ele está fazendo ali? Valorizando a mudança interior. Eu não vou aqui me mostrar, eu não vou aqui fazer manifestação do meu poder espiritual, porque mais vale a mudança íntima. Olha que mudança de novo dessa criatura, gente. No passado, o que ele faria? Ele pegaria, jogaria um cajado no chão e transformava numa cobra, né? Olha o que ele faz agora. Ele incomodou Herodes, não incomodou? Essa fala? Incomodou, né? A firmeza dele foi muito grande, né? Teve uma pessoa que me incomodou mais ainda. É chegada a hora de Elias resgatar os seus servos com as leis divinas. Somos capazes de entender a lei de causa e efeito? Uma pergunta. Elias te mandou regular os sacerdotes. 400, né? Ele mandou degolar 400 sacerdotes. A gente percebe uma grande, só naquelas frases pequenas que eu coloquei de João Batista, a gente percebe uma grande mudança nesse espírito. Aquele espírito orgulhoso lá na época de profeta se mostra agora um espírito humilde. Porque se a lei de causa e efeito fosse como muitas vezes a gente entende, que a gente ouve por aí, às vezes a gente ouve algumas coisas, né? Porque na época lá que eles eram judeus, na época que eles eram soldados do Hitler, da época do Hitler lá, eles faziam parte da equipe do Hitler, eles botou todo mundo lá na câmara de gás, e agora eles vieram resgatar aqui, ó, na câmara de gás, aqui na Boate Kiss. A gente ouviu isso, não viu? Olha como a gente é rápido para fazer uma avaliação da lei de causa e efeito. Será que a lei de causa e efeito é assim? Porque se fosse assim, ele ia perder mais 400 cabeças. Ele só perdeu uma. Só vou fazer julgamento. A gente confunde muito a lei de causa e efeito com a lei de ação e reação. A gente confunde muito essas A coisas. gente está meio que olho por olho ainda, né? A lei de ação e reação é uma lei da física, que ela é quase uma matemática, dá para fazer conta. A lei de ação e reação dá para fazer conta, dá para fazer conta matemática. Só que essa daqui não dá. Isso aqui é outra coisa, porque são coisas espirituais. Lei de causa e efeito é uma lei de Deus. A lei de ação e reação também é uma lei de Deus?
Mas ela rege a matéria, não o espírito. E às vezes a gente usa a lei de ação e reação e aplica ela no espírito. E não é assim a matemática. Porque se eu me transformo intimamente, eu livro uma quantidade enorme de carga do meu caminho. Lembra do navio que ia bater no iceberg? Mas se eu me torno uma pessoa humilde, eu desvio desse problema que está me esperando lá na frente. De repente, esse problema que eu passei, de infarto no meu caso, poderia ter sido algo muito mais grave, que eu teria que fazer aquela cirurgia que abrir o peito, né? Tira o coração, corta a veia, faz uma ponte de safena. Mas de repente, pelo Juliano ter escolhido entrar na escola, ele aceitou o chamado, ele falou, não, agora dessa vez vai ser para valer, eu vou mudar e tal, e ele está cumprindo, o coração dele tem um jeitinho de driblar o problema. Ao invés de ele ter um infarto bem, de repente até fulminante, o coração dele começou a irrigar colateralmente. Olha que interessante. Começou a irrigar, deu um bypass lá no problema e poderia ter desencarnado, ou poderia ter passado uma cirurgia muito mais intensa. Não, ele faz uma angioplastia, desentope, põe lá um stent e... Eu preciso dele no sábado. Não, eu ia falar que a solução ainda não está. De repente ganhou mais uma oportunidade. Olha, eu estou fazendo essa reflexão aqui com vocês. Significa reconhecimento e reflexão dessa oportunidade, né? Porque se fosse linear, eu tivesse passado por isso. Vocês conhecem aquela história do anjo da morte? Já ouviram, né? Essa história, gente, vale a pena. Depois, Alex, vale a pena pegar e mandar para o pessoal, né? O anjo da morte chegou para visitar o José. José, dá sua mão. Está na hora, José, vamos embora. José não quer ir. Mas, José, o que justifica eu te deixar? Aí, José, Juliana, eu tenho um projeto assim, está em andamento. Se você me levar agora... Estou trabalhando na casa espírita. Estou estudando, as pessoas... Eu estou na escola, eu estou fazendo a caderneta, tem algumas coisas que eu preciso ajudar no asilo. Aí o anjo da morte... Aí o anjo da morte falou, tá bom, José, aí passa mais alguns anos. O anjo da morte vai lá, José, vamos embora. Não, tem mais projeto. Ele está enrolando. Ele tem mais alguns projetos que justificam eu deixar ele aqui. Eu comecei outro curso. Então, veja. Não para. Quando acabar todos os cursos, o asilo está bem, não, eu fundei outro asilo. Estou fundando outro asilo. E aí, gente, a gente vai prorrogando, percebe? Agora eu vou falar uma história real para vocês, história real, de um colega que o Alex conhece, o seu Arnaldo, que é fundador do Sair para Criar. Um tempo atrás ele passou por uma situação assim, bem difícil também, problema cardíaco, ele desesperou e tal, aí ele falou para o mentor dele, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre, não quero ir agora. Aí ele, sabe o que o mentor dele falou para ele? Tudo bem, tá certo, seu pedido é justo. Qual que é a sua proposta? O mentor falou para ele. Imagina se ele falar assim, não, mas que eu ainda não visitei o Nordeste, eu não conheci a Itália, eu preciso viajar, conhecer, eu aposentei, fiquei um tempo inteiro aí, não sei quantos anos, na minha casa espírita, um trabalho danado, aquele povo espírita dá um trabalho danado, eu agora quero viajar para França, Itália, Espanha. Será que olha, quando o mentor dele falou para ele qual é o seu projeto, e eu estou falando, gente, de um homem de 82 anos. Eu não estou falando de um jovem de 51. Estou falando de um homem de 82. O mentor perguntou para ele qual é a sua proposta para a gente te ajudar. Você pode oferecer. Olha, gente, olha o que o mentor falou para ele. Então, que a gente tenha sempre em mente esse projeto. O que é mais importante para nós? Investigar nossos karmas ou construir um novo futuro? Dentro dessa reflexão que a gente fez agora, qual é a sua missão?
Se a gente ainda está meio assim, não encontrei ainda a minha missão, pensa no anjo da morte. Vamos criar rapidinho alguma. Eu tenho certeza que vocês vão ser rápidos. Né? Se vocês ainda estão meio assim, não sei qual que é, se o anjo da morte visitar vocês vão arrumar um na hora. Mas arrumar assim, sem substância, sem comprometimento, não vale. A hora é agora. A hora é agora, quando ainda estamos relativamente tranquilos. Vamos aproveitar o nosso momento. Meus queridos amigos, muito obrigado. Que a luz do nosso Mestre abençoe vocês. Obrigado, Gilberto. Como sempre, maravilhoso. Tem uma outra historinha.